Beleza, boa tarde. No segundo momento do programa, tarde já muito bem acompanhado. Nosso tema escolhido é energia solar. Já estou muito bem acompanhado com o ilustríssimo doutor Thales e o doutor Enoch. Se bem, apresenta um pouquinho aí dos ilustres advogados, depois a gente vai já se adentrar nesse tema tão esperado que é tratando de energia solar. Nós temos à mesa o Dr. Thales Jericó Ponte e o Dr. Enoch Soares da Costa Júnior. Beleza, vamos iniciar um pouquinho pela legislação. O que é que a galera pede para ser debatido nesse contexto da energia solar? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui no Tardear. Sempre a gente consegue trazer bons insights, boas explanações. E hoje a gente vai trazer o tema dos problemas enfrentados pelos consumidores, produtores e os integradores de energia solar. Bem, primeiramente, a gente vem trazendo os desafios de alguns integradores que têm a acessar o sistema da rede elétrica para poder injetar a energia solar produzida. Existem problemas concretos de energia solar para aquele consumidor que já tem as suas placas, a sua própria usina gerando energia, mas às vezes há um barramento de créditos. A gente tem problemas com parecer de acesso, que são aqueles que já têm tudo instalado, mas não conseguem acessar o sistema para fazer a injeção. A gente tem problemas de produtores que já têm a sua usina, mas não conseguem compartilhar o excedente de créditos para uma segunda unidade em sua própria titularidade. Existem vários problemas, existem vários ramos que a gente, como advogados, estamos aqui estudando e entrando nessa seara justamente para facilitar a vida do consumidor. A gente entende que energia é sinônimo de progresso, é sinônimo de desenvolvimento. Quando tem um excesso bom de energia, aquele consumidor consegue ampliar o seu negócio, aquele consumidor consegue ter um pouco mais de sossego, um pouco mais de qualidade de vida na sua casa, principalmente no ambiente do Nordeste, onde a gente vive um ambiente muito quente, que a gente precisa de um ar-condicionado, eletrodomésticos ligados. Enfim, é uma alternativa que precisa ser viabilizada e facilitada. E nós estamos aqui como advogados no sentido de facilitar o acesso à energia de todo mundo. Principais normas, leis brasileiras, é igual aos outros países, diferenciam? Tá bom, Braga. Antes de qualquer coisa, eu sou estreante aqui no Tardear, mas estou achando muito bom. Fui muito bem recepcionado pelo Braga e pela equipe dele. Agradecer o convite do Dr. Tades e todos aqui. Mas a gente tem mais ou menos uma norma, uma lei, né, federal que ela disciplina a geração, a micro ou mini geração de energia elétrica, energia solar fotovoltaica, que é a Lei 14.300. Essa é a lei máxima, é a lei de regência. Aí a gente olha um pouco para baixo da lei de regência, nós temos o quê? Nós temos as resoluções da ANEEL. E um pouco mais abaixo nós temos o quê? As normas de cada uma das distribuidoras. No Piauí nós temos a Equatorial, no Sul nós temos a CPVL, a CEMIG, nós temos várias distribuidoras, cada uma faz uma disciplina que ela não pode contrariar nem a resolução e nem contrariar a lei federal, que é o marco geral, o marco legal da geração distribuída. Como se dá esse processo? O processo de acesso e solicitação à rede de energia, ele parte primeiro de um desejo do consumidor. O Dr. Tades pontuou muito bem, por sinal, de que a gente está vivendo um progresso, uma transição energética. A gente não tem como retroagir, não tem como voltar para consumir e utilizar energia fóssil, matriz fóssil. Nós temos que pensar agora em matrizes verdes, matrizes renováveis, porque o futuro ele vê, a gente está olhando para um planeta mais ecologicamente sustentável, e aí parte do desejo da pessoa, eu, você, o Dr. Tales, temos o desejo de colocar painéis fotovoltaicos na nossa casa. Ou colocar uma turbina eólica, que já existe em alguns locais que já existem turbinas, mini turbinas que fazem a geração de energia. E aí, a partir disso, você contrata uma empresa especializada, que é o Dr. Tales chamou de integrador, e é o nome correto. O integrador ele vai instalar todo o sistema no seu telhado ou no local onde você necessita, e a partir daí você pede o parecer de acesso para se conectar ao que a gente chama de SPE, que é o Sistema Elétrico de Potência, SEP. E aí você vai fazer o quê? A injeção de energia a partir da geração fotovoltaica, e com isso você joga na rede e você ao mesmo tempo recebe da rede. E aí eu tenho o quê? Energia injetada, que é a energia gerada, energia que eu consumo da rede de distribuição normal, da Equatorial, e a diferença entre um e a outra é o quê? A energia compensada. E aí, em cima da energia compensada é que o consumidor vai fazer jus aos seus direitos, vai poder
estar melhor de uma segurança energética para ele consumir um ar-condicionado nesse BR-OBRO, fazer a ligação de eletrodomésticos e praticamente o caminho é esse: desejo, integrador, concessionária, construí o meu sistema, me conectei à rede, que é o sistema elétrico de potência. Eu tenho uma observação que é um pouco interessante para a gente fazer nesse momento, para quem é leigo, não entendeu, está tentando montar o seu próprio sistema. Quando ele fala em energia compensada, é o seguinte: você monta os seus painéis de energia solar na sua casa e você consome sua própria energia. Se você produziu do sol, desse solzão que torra a gente aqui no Piauí, você produziu determinada quantidade de energia e usou menos na sua casa, no ar-condicionado, geladeira, etc., você vai ter créditos de energia no final. Se você usou mais, então você vai pagar somente aquela diferença. Então, quando ele fala em compensada, é essa compensação final do tanto que você produziu versus o tanto que você utilizou. A gente tem observado, eu tenho algumas perguntas, que está falando solteiro, a dificuldade da liberação. Assim, o cara bota uma placa lá, né? Aí precisa da documentação em dia e é barrado um pouco, tem pela Equatorial ou a companhia responsável. O que leva a isso? E tem esse acesso para fazer a vistoria, legalizado para ele passar a utilizar. São Tem um benefício. diversos fatores. Primeiro, o integrador de energia, a empresa que vai construir e instalar os painéis fotovoltaicos, ele tem que se adequar à regulação. Se ele se adequa a todos os requisitos da regulação, não tem por que a Equatorial ou qualquer distribuidora negar o acesso. Se ele se enquadra em tudo aquilo que a regulação o obrigou a fazer, não tem por que ele ser negado o acesso ao, eu chamei de sistema elétrico de potência, mas é sistema de compensação de energia elétrica, é o SCE. Não tem por que ele se conectar a esse sistema, porque o medidor ele é bidirecional, ele mede o que injeta e ele mede o que puxa da rede, né? Um consumo e um crédito de energia. E o que é que acontece? A Equatorial, às vezes, ela nega o parecer de acesso, porque é um termo um pouco técnico, um pouco difícil de entender, em que ela chama de inversão de fluxo de potência. É como se o sistema elétrico, o sistema de energia, ele fosse uma grande caixa d'água, que ele está jogando energia para a sua casa. Ou seja, ele está distribuindo água para várias das suas torneirinhas só tem na sua casa. Quando você começa a gerar um poço, uma bomba ou uma energia solar e começa a jogar de volta energia para o sistema elétrico, a Equatorial, a distribuidora, de um modo geral, elas estão dizendo que, olha, eu estou invertendo o fluxo de potência, porque o fluxo ele vem da rede para o consumidor e o fluxo é reverso. E aí ela tem que se adequar também à regulação, e aí quando ela não se adequa à regulação e nega sem uma justificativa fundamentada, legal, que segue a regulação da ANEEL, especialmente a Instrução Normativa 1000, já modificada agora em 2024 pela 1098, eu não posso dizer não consumidor. E aí é que entra toda a assessoria jurídica provando para a ANEEL, que é o órgão regulador, e para a Equatorial Distribuidora, que, olha, a tua negativa de inversão de fluxo ela não está de acordo com o que a lei exige. E aí a gente entra para solucionar o problema do consumidor que está precisando ter esse acesso ao sistema de compensação de energia elétrica. Eu tenho uma observação, por gentileza. Sempre que a distribuidora de energia ela alega, por exemplo, a inversão de fluxo, que ele muito bem pontuou agora, ela tem a obrigação de trazer algumas alternativas viáveis para aquele consumidor que quer ingressar no sistema. Tá? É muito interessante que o Dr. Enoch ele pontue agora essas alternativas, que algumas chegam a ser ridículas. Por exemplo, chega a ser brincadeira, soa como brincadeira, mas eles sugerem que aquele produtor de energia, dentre as alternativas que a gente já viu várias vezes, eles injetem a energia gerada somente das 18 horas às 6 horas da manhã. Como é que a gente tem energia solar das 18 às 6 horas da manhã se é noite, se não tem sol? Parece uma piada, parece um tom jocoso, não faz nenhum sentido. Dentre outras, tipo a instalação de um tráfego de energia que o Enoch, por já ser especialista nessa parte mais técnica, ele vai poder explicar melhor que eu, que sou mais ligado na parte jurídica. Não, a resolução ela é bem clara. A ANEEL ela tem a resolução, ela tem um manual que a distribuidora tem que se adequar, e aí simplesmente ela fala, você tem que apresentar 5 alternativas
obrigatoriamente a distribuidora tem que apresentar a alternativa 1, 2, 3, 4, 5. Uma delas é fazer a injeção de energia em períodos pré-determinados como a noite, o que não faz nenhum tipo de sentido eu gerar energia solar no período noturno. Não vai ter Às sol, vezes- né? Oi? Não Vai, tem não sol. vai ter o sol, como é que vai Não gerar? tem a lua, né? Mas a lua bate a energia do sol, a luz do sol, é luz solar refletida na lua, mas não tem capacidade de gerar energia solar de jeito nenhum, Não tem. significativa. O que é que acontece? Uma outra exigência que a regulação fala é assim, por exemplo, eu tenho um mini mercado, eu tenho uma mercearia, eu tenho um bar, eu tenho uma farmácia. Eu vou transformar aqui em reais, né? Digamos que eu consumo a energia e que ela me deu R$ 2.000 de despesa com energia elétrica todo mês, eu pago na minha conta. Eu instalo o sistema solar e eu quero reduzir isso para R$ 500. Ou seja, eu tenho um saldo de 1.500. Isso aí vai dar mais ou menos 1.500 kW. Eu tenho um sistema que eu vou dimensionar um transformador na região que atende diversos consumidores, não só a mim, que estou querendo colocar o painel solar, mas eu vou ter que gerar energia para um transformador suportar, digamos, 45 kW. Que é uma coisa simples, uma coisa básica, que é um transformador normal, que até está 35 kVA em baixa tensão, são termos técnicos mesmo, é a mais pura verdade. E a Equatorial fala agora é o seguinte: você vai ter que diminuir a sua demanda de energia de forma permanente. Mas se eu diminuir a minha energia de forma permanente para R$ 500, trocando para valor 1 para 1, R$ 1 o quilowatt, R$ 1 equivalente, eu não vou ter condição de diminuir a minha potência de forma permanente, porque eu vou estar diminuindo o meu sistema solar e ele não vai gerar energia suficiente para a minha demanda energética. Então é uma outra exigência, diminuir de forma permanente, diminuir em horários pré-determinados, fazer a construção de obras na rede, você tem que fazer um reforço, instalar um poste, colocar um transformador na conta do empresário que já é sacrificado com imposto, com tributo, já é sacrificado com a despesa muito alta. Eu vou ter que fazer uma obra para entregar, né, dar para a distribuidora, porque ela tem a obrigação de fazer um reforço no sistema. Digamos que eu tenho um bairro que está sendo feito. A prefeitura vai lá, faz toda a infraestrutura de água, esgoto, faz toda a infraestrutura de iluminação pública, e aí são jovens casais, jovens famílias, jovens profissionais que querem morar nesse bairro, esse novo bairro de Teresina. E aí todo mundo tem a sua demanda de energia. Um tem ar-condicionado, outros tem TV, outros trabalham usando mais energia, às vezes monta um pequeno comércio para atender aquele bairro, e aí a distribuidora coloca um transformador, como se esse copo fosse um transformador, e ele está cheio de energia para transformar a alta tensão e distribuir para todo mundo. Só que aí o Thales é advogado, ele casou agora, ele vai morar nesse bairro, e esse tablet dele aqui é o painel solar. E ele começa a gerar energia porque ele tem condição de gerar. O dono do mini mercado também coloca o painel solar. E a Equatorial, a distribuidora, fala: olha, é o seguinte, nós não temos condição de receber os painéis de você, porque nós estamos dimensionados para suportar a demanda energética que existia anteriormente. E existe uma lei, a regulação da ANEEL, que fala: olha, eu tenho que fazer um planejamento decenal, de 10 anos de expansão do sistema. Eu tenho que me adequar à necessidade, porque a energia elétrica é um direito que, inclusive, está na Constituição. Eu tenho direito à energia. Se eu estou colocando painel solar, se eu coloquei uma pequena fábrica de gelo, se eu coloquei um mercado que vai consumir mais energia, a distribuidora, que é concessionária na região da concessão, que é monopólio na região da concessão, ela tem a obrigação legal de fazer o reforço no sistema. Aí ela coloca como uma terceira alternativa: olha, eu entrego para você, faça o reforço no sistema por mim. Eu não posso onerar terceiros, onerar outras pessoas em função de uma obrigação que deriva da lei. Isso é a terceira alternativa. A quarta alternativa é que ela chega e fala: olha, nós vamos fazer o que chama de recondutoramento, colocar você em outro circuito. Eu tenho um outro transformador aqui e eu vou ligar você a um outro circuito. Eu tinha um transformador desse copinho aqui, esse aqui do Braga que está com gelo, está bem geladinho, estou com inveja desse copo. Ele vai ter aqui e a gente vai fazer o condutoramento e te ligar agora, doutor Tales, dono do supermercado, dono da farmácia.
nesse outro transformador. Aí ela faz a análise, uma análise bem superficial, sem nenhum embasamento técnico, substancial, e atendendo a regulação, a norma da ANEEL, mas só que ela olha, o outro transformador que eu tenho, ela não tem capacidade de suportar a sua demanda energética, a sua demanda de energia. Mas como não? Se você tem a obrigação de reforçar a rede, de fazer o reforço e a ampliação da rede, num planejamento decenal que ele é atualizado ano a ano. É como se fosse uma média progressiva. Você vai progredindo ano a ano. Só uma observação, por gentileza. Quando ele fala em planejamento decenal, significa que eles precisam ter uma perspectiva de como vai estar aquele cenário daqui a 10 anos. Ou seja, 10 anos atrás, 9 anos, 8, 10 anos atrás, eles tinham a obrigação de saber que haveria uma transição energética. A gente está falando de distribuidores de energia. Elas sabem disso, elas sabem da perspectiva de mercado. Então, elas precisavam ter se preparado e eu não sei se o fizeram. E se fizeram, deu errado, porque os consumidores estão sofrendo, estão sendo barrados a acessar o sistema. E o nosso trabalho está justamente empenhado nesse sentido, de demonstrar o direito daquele consumidor de acessar, de demonstrar o direito daquele público que quer ter a sua própria energia, ter o progresso, fazer o seu mercadinho ampliar, fazer o seu salão de beleza, poder ter o ar-condicionado ligado o dia todo, a sua fábrica de gelo funcionando a pleno, ter o direito de acessar o sistema, produzir a energia que está vindo lá da nossa estrela para cá, e poder fazer progresso, poder fazer riqueza. Riqueza são mais empregos, aumenta o nosso PIB, mais produção, mais qualidade de vida para todo mundo. Então a gente está aqui, não é querendo obrigar a distribuidora de energia elétrica a fazer hoje uma reforma geral. Não, isso aí estava previsto há 10 anos atrás. Isso. Já estava, eles não fizeram porque eu não posso afirmar por que eles não fizeram. Mas a gente está aqui atendendo o direito do consumidor. E o consumidor ele é hipossuficiente nessa relação, ou seja, ele tem um menor poder. Então ele precisa ser atendido, ele precisa que o Estado, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, os governantes, todo mundo tenham esses olhos focados para eles, porque se eles tiverem mais qualidade, se eles produzirem mais riquezas, o Estado, o país vai crescer muito mais. A transição energética tem o poder de transformar o Brasil hoje. A gente é rico em sol. A gente no Piauí, a gente torra no sol, vou falar de novo, a gente tem muito sol, a gente tem muita riqueza, tem muito potencial. Então a gente precisa acordar para perceber e para dar segurança jurídica para esse pessoal voltar a aquecer esse mercado, de entrar, de produzir, de ter um sistema que seja produtivo, eficaz. Enfim, é isso. Então, assim, está tendo muito retorno para as companhias de Muito energia. retorno. Aí é uma forma de dificultar as novas instalações, né? Exato. Assim, a gente teve um bairro tem 10 imóveis, tem 8 com placa solar. Vai ter mais devolução de que a ida da Isso. companhia. Isso. É um E dos aí fatores. a companhia ela coloca um monte de empecilho. E ao contrário do Elon Musk, que conseguiu provar que foguete dá ré, a gente vê que a transição energética, a demanda por energia, matriz renovável. O que é matriz renovável? É solar, é força das ondas, é biomassa, é eólica. Ou seja, é a matriz energética renovável, é o hidrogênio verde agora com o governo do estado, que ele está investindo pesado na transição energética. Mas é um progresso que não vai andar para trás. O próprio nome progresso, ele vai progredir, ele vai para frente. Então não tem por que o judiciário ficar desatento. Não tem por que a distribuidora continuar descumprindo as normas ao qual ela se submete e ao qual o consumidor se submete e cumpre e ela deixa de cumprir pelo lado dela. A gente tem que conversar com o nosso parlamento estadual. A lei é federal, sim, mas com o parlamento estadual, com o parlamento federal, para iniciativas de projetos de lei, inclusive, que olhem para o consumidor gerador. O pequeno, né, o dono do supermercado, no mercadinho, o dono da farmácia, nós, como consumidores finais, consumidores, quando a gente fala, como o Dr. Tales falou, consumidor é um consumidor que gera energia solar. Inclusive, até para aquele pequeno investidor que quer construir uma fazenda solar e quer distribuir energia, e com isso você tem um fator que ninguém leva em consideração. Quando eu coloco uma placa solar na minha casa, eu também estou desafogando o sistema de sobrecarga. Porque, digamos que, nesse cenário que eu construí, que eu tenho 2 copos, cada um transformador,
E esses dois copos, transformador mais recente, transformador mais velho, ele não atende à demanda de energia daquele bairro que está se instalando. Se eu coloco placa solar, 2 ou 3 moradores, de um modo geral, eu estou desafogando o sistema. Ou seja, se eu estava trabalhando com a sobrecarga de transformar energia de alta tensão para baixa tensão, para entregar para o meu cliente final, eu com o sistema solar, eu estou ajudando, de certa forma, a distribuidora. Por quê? Porque eu estou desafogando o sistema não está trabalhando mais com aquela Sobrecarga. sobrecarga. Ou seja, se eu tivesse que entregar 1 megawatt aqui, e eu estou gerando 900 quilowatts, né, mega quilo, né, essa relação direta, eu estou dando para a Equatorial, para as distribuidoras do Brasil, isso fazendo uma comparação bem grosseira, uma bonificação de 10%, porque eu não estou afogando o sistema dela. Eu não estou tirando a sobrecarga do sistema. Então, tem que ter uma comunhão de fatores. Poder legislativo, poder judiciário, distribuidoras, os próprios advogados, no caso, eu, doutor Tado, especializado em energia solar. Eu tenho 15 anos de setor elétrico. Eu fui concursado da Eletrobras em 2007, então a gente acompanha a evolução. Já se falava muito lá atrás, antes de 2007, inclusive em painéis solares, em turbinas eólicas, né? Quando a gente começou o Ceará a colocar as turbinas eólicas, e agora a gente tem aqui no Piauí, a gente tem na Serra Grande, né? Na Serra da Ibiapaba. Então, isso é só a ponta do iceberg, é só o 1% da revolução energética que está surgindo por aí. E a gente, na Terra do Sol, na Terra do Vento, não pode ficar por trás, não pode ficar atrás de jeito nenhum. Muita gente se pergunta por que mudou tanto, assim, desde o início que surgiu, uma foi que Deus instala, as companhias pensaram que está levando prejuízo, agora mudaram a taxação. Eu posso fazer uma observação? É exatamente sobre isso. Vamos lá. O Dr. Enoch ele estava falando agora sobre tirar a sobrecarga do sistema das companhias. O que ele quer dizer? Quando você instala os seus painéis de energia, você tem a opção de gerar sua energia e realizar o consumo instantâneo. Gerou, consumiu, certo? Tudo bem. Não vai nem passar lá pelo seu medidor, você já vai estar consumindo ali. O que você não conseguir consumir, essa parcela, essa porcentagem, sim, vai passar pelo Um medidor seu bidirecional. medidor e essa parte vai ser taxada. Essa é a taxa do sol, que o pessoal tanto pergunta. Bem, não é tudo que você produzir que vai ser taxado, é somente que você injetar no sistema. Ok. É a sobra, né? É a sobra, exatamente. Compensar. Aí sim você vai estar pagando uma taxa justamente por utilizar o sistema. Você não vai ter uma bateria, que é uma alternativa. Você tem uma bateria na sua casa, hoje as baterias são bem caras e são bem grandes. Então você vai estar pagando sim para utilizar a bateria ou então transformar em créditos com a concessionária. O doutor pode falar um pouquinho mais sobre essa parte da taxação do sol, como é que funciona, quem é o GD1, que é não o paga GD1? nada, que é o GD1 tem ouro em casa, quem é que tem um painel, ou quem é que tem um poço de petróleo em casa. Eu chamo o GD1 de poço de petróleo logo, porque o cara produz de 1 para 1, ele produz 1 quilowatt, 1 quilowatt é dele de volta, é ouro. Quando o Dr. Tales fala em GD, geração distribuída. Geração distribuída nada mais é do que o nome do cara, vou chamar de cara, do cara que coloca o painel solar na sua casa. Eu coloquei um painel solar em cima da minha casa, eu sou geração distribuída para fins de lei, para fins de regulamentação. A geração distribuída 1, o GD1, é aquele que fez orçamento de conexão e fez o protocolo na Equatorial até o dia 17 de fevereiro de 2022. Aí ele teve 1 ano para adequação. A partir disso aí, eu tenho a taxação da energia solar, que é a diferença da energia que eu injeto e a energia que eu pego do sistema. Em cima daquilo ali, eu vou pagar 35%, mas calma. 35% em cima de tudo em 2024, não. 35% em cima da energia compensada, mas, entretanto, a gente tem o que é chamado de custo de disponibilidade, que é a famosa taxa mínima. Se eu sou BT, eu pago R$ 45. Que é BT? BT não, BT é baixa tensão, me perdoe. Se eu sou monofásico, todo mundo é BT. A maioria da gente aqui é baixa tensão. Se eu sou monofásico, né, se eu estou conectado a uma única fase, que eu tenho fase, 3 fases, eu tenho um neutro e eu tenho um aterramento que corre no poste. Se eu sou ligado a uma única fase, eu sou monofásico. Aí eu pago o meu custo de oportunidade, que é a famosa, você olha na fatura, Quem é que é monofásico, por exemplo? a taxa mínima.
Eu que tô morando dentro da Uma minha residência. casinha, minha residência, minha casinha lá com 4 quartos, com 3 ar-condicionado, 2 na sala que eu não uso, porque eu não tenho como pagar a energia tão cara que tá hoje em dia. E aí eu sou monofásico, eu pago R$ 45. Se os 35% que eu pago do compensado for abaixo da taxa mínima, eu pago a taxa mínima. Se ele for maior, eu pago o que for maior, ou a taxa mínima ou a taxa do sol. Por isso que vale a pena ainda investir em energia solar. Vale demais. Se eu sou trifásico, eu pago R$ 100 por mês de energia, porque é um percentual da potência que você está gerando, que é a taxa mínima. Se eu gero energia suficiente solar e não chega nos R$ 100, a diferença dos 35%, eu vou pagar um ou outro, a taxa mínima ou a taxação do fio B. E esse percentual de taxa, ele é progressivo, 45, 60, 70, 80, 90, até 2029 você vai pagar 100% do valor. E aí em 2029 a gente vai ter de novo que revisar. A gente, quando eu digo assim, o nosso legislativo vai ter que revisar a norma junto com a ANEEL para ver como é que vai ficar. Agora, a minha opinião particular é que a taxação do sol é um equívoco do ponto de vista legislativo, porque eu onero quem está querendo desonerar o planeta de todo tipo de problema. Estou querendo dessobrecarregar a rede, eu estou querendo gerar energia limpa, sair da matriz fóssil, né? Os países acima do hemisfério norte, toda a matriz, a maioria da matriz é matriz fóssil, é queima de carvão, é queima de combustível mesmo derivado do petróleo. Então a gente aqui no hemisfério sul, principalmente, a gente está capitaneando, nós somos vanguarda na geração de energia solar. Claro, as placas são produzidas fora, porque a nossa demanda é muito grande. E aí você perguntou lá no comecinho, e a legislação fora, a legislação dos Estados Unidos, a legislação de outros países. A gente tem que se debruçar sobre ela, tem um olhar delicado, mas a gente percebe que os Estados Unidos, o que é que ele está olhando? Opa, vamos ajudar aqui o consumidor gerador de energia, porque A faz Alemanha também. bem, porque fomenta, porque melhora a qualidade de vida e dinheiro circula na economia, de um modo geral. Eu tenho um instalador, eu tenho um cara que faz o projeto, eu tenho um cara que sobe e faz a instalação, eu tenho a pessoa que faz o reforço no telhado. Então, eu tenho um ecossistema de serviços complementares que circulam a geração de energia solar que fomenta a economia, porque dinheiro parado é dinheiro morto. Além de tudo, Enoch, tem todo aquele montante de valores que a pessoa não utilizou gastando em energia e está utilizando em um outro setor, em uma melhoria, em, em outros recursos, está alocando para um outro lugar, gerando riqueza em outros segmentos também. E a distribuidora não tem prejuízo, por quê? Porque ela diminui a sobrecarga do sistema, com isso ela pode diminuir um pouco da carga de investimento, porque isso também é dinheiro no bolso da distribuidora. Então, todo mundo deveria estar ganhando. Vida útil do sistema. Não se pergunta, mas tudo que faz é planejado para parte do meio ambiente. As placas, tudo ela vai a durabilidade. Quando ela não prestar mais muito, como é que vai ser pensado? Como é que vai para o meio ambiente, não? É um grande desafio. É um Tudo grande tem. desafio, tanto para as placas de energia solar e também se questiona sobre as baterias dos carros elétricos. Sim, por aí. Então, é importante que se perceba que hoje não existe uma forma de reciclagem totalmente eficaz para esse material dessas placas e dessas baterias. Então, está sendo um desafio. Com certeza, esse desafio vai ser superado. O homem está Tá tirando ainda para chegar lá, né? tá estudando, está encontrando uma alternativa. Isso é mercado, isso é economia e sempre eles encontram. Tá? Então, hoje, realmente é um desafio muito grande. Não existe. Se você procurar, quero descartar as minhas placas de energia solar, vai ser um desafio. Pode ser que exista empresas que façam esse recolhimento e tudo mais, mas não é ainda de forma tão eficaz como a gente precisa, porque todas as casas em uma perspectiva muito curta, vão precisar ter. É uma transição energética. Queira a companhia de energia ou ela não queira, todo mundo vai ter. Não adianta postergar, isso vai acontecer. E para onde é que vai? É um desafio. Você tocou num ponto interessantíssimo. E a gente retorna lá ao auxílio que a gente precisa, tanto de universidades que vão estudar o destino, quanto de legisladores que vão precisar bater o martelo e dizer é para cá que vai.
A reciclagem dá certo? Dá. A reciclagem não dá certo? Pois então destina para esse lugar onde é um ambiente seguro, onde não vai poluir o solo, não vai poluir visualmente, enfim, é um desafio muito grande que a gente tem hoje. Mas ainda não é tão eficaz como a gente merecia. Chegou uma pergunta pra gente, que eu até compartilho, vou fazer por dois. O cidadão tem uma família, tem um poder aquisitivo elevado. Vamos supor que o consumo dele era 1.000 kW. A família diminuiu, alguém migrou para outra cidade, ele está gastando em média de 800. Tinha interesse de ressarcir esse 200 kW. Como é que ele consegue? Não existe o ressarcimento. Eu falei pro A senhor, lei ela não permite o ressarcimento. O que você faz são acúmulos de créditos que eles devem ser consumidos em 60 meses, em 5 anos. Se não for consumido em 60 meses, em 5 anos, ele vai para a revisão tarifária da distribuidora. A distribuidora joga esse crédito, essa energia, num cálculo, envia para a ANEEL e a ANEEL faz todo um- uma conta complexa para diminuir o custo da energia elétrica de um modo geral. Agora, voltando à pergunta anterior, complementando o que o doutor Tales estava falando, nós já temos estudos acadêmicos na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil já, para o que se fazer com o que vai ser gerado com as placas solares. A placa solar normalmente ela tem uma vida útil de 25 anos, ou seja, é um problema que se a gente, há 5 anos atrás a gente começou, de tentar estabelecer como vai ser feito o descarte e a reciclagem das placas, nós temos um horizonte de 20 anos para frente. Antigamente só tinha um tipo de painel que era feito com silício. Agora a gente tem outros tipos de tecnologia que já estão surgindo no mercado que podem ser aproveitadas. Tanto a parte da placa, do painel em si, como a parte da estrutura de alumínio. Nós temos agora telhados ondulados, onde você pode já construir sua casa com telha ondulada. Inclusive, salvo engano, uma fabricante de telha, acho que é a Ternit, ela já está fazendo telhas em formatos em formato de ondas, de placas de, né, ondulado, como são os telhados das casas. E a gente vai precisar, sim, de iniciativa parlamentar, de legislação, para vencer esse desafio. Agora, em agosto de 2024, né, no governo Lula, teve o marco legal do hidrogênio verde. Ou seja, foi estabelecida uma lei, agora dia 8 de agosto de 2024, para disciplinar a geração de hidrogênio verde no Brasil. Só que essa lei está carecendo e vai carecendo de regulamentação. Então, assim como lá atrás teve um marco legal, não tinha regulamentação, e a regulamentação ela foi acompanhando a realidade, a necessidade dos geradores de energia, quem vier de fora, empresas de fora, ou empresas brasileiras que queiram fazer matriz de hidrogênio verde, que tem que ter muita energia elétrica para quebrar a molécula d'água, para tirar o oxigênio do lado e o hidrogênio do outro, por isso o nome hidrogênio verde, que ele é combustível, eu vou ter que ter uma regulamentação forte para garantir benefício ambiental, para garantir com que os empreendimentos não vão por água abaixo. Então, ela acompanha a lei ela não é estanque, ela não é solidificada ao longo do tempo, ela vai acompanhando ao desenvolvimento da humanidade. Nós temos lei hoje em outras áreas do direito que acompanharam a evolução dos tempos, a exemplo da Lei Maria da Penha. Ah, é muito difícil a gente olhar para a história humana de uma perspectiva olhando para o presente, porque a gente pensa no presente como agora e nós não somos história, mas nós somos. Quando a gente olha para trás, a evolução, né, sociológica, antropológica do homem, com todas as transições energéticas que vêm da força animal, a força das máquinas a vapor, com depois a eletricidade, combustíveis fósseis, etc. E agora a gente entra na transição energética para poder tirar a energia da nossa estrela-mãe. Então, é uma evolução que a gente chega ali na escala de Kardashev, que trata de puxar a energia da nossa estrela, do universo. Isso é o início de um grande desenvolvimento. Então, a legislação ela vai ter que mudar, a gente parar, a gente pensar de forma retrógrada, como a energia ela vem lá da hidrelétrica, a energia ela vem do pedaço de pau que você coloca dentro de um forno e você vai gerar calor, vai gerar poluição e vai ter energia. Isso acabou, isso ficou para trás, o mundo está se acabando. Rio Grande do Sul,
Olha esse ciclone bomba que tá chegando no Brasil agora, tempestade para todos os lados. Espanha, Esse final de semana, quem assiste os noticiários vão ver muitas atipicidades climáticas aqui no Brasil. a Um ciclone natureza entrando, isso nunca respondendo. aconteceu. E isso é por causa do aquecimento global, isso é por causa da ação do homem. E uma das alternativas para frear Energia limpa. energia limpa, frear esses potenciais desastres que pode estar acontecendo, energia limpa, para sarar o planeta de alguma forma. Ou a gente faz isso, ou não vai ter nem planeta para legislar. E é um dever, né, Thales? A gente tem a obrigação de deixar um planeta bom para as próximas gerações. Não sei se vocês estão sabendo da notícia, né? Porque a gente tem também inteligência artificial. Mas inteligência artificial é um negócio muito bacana. É um chat GPT, é um Gama, é um OpenAI da vida aí, é um Gemini do Google, é o Meta agora que está com a gente no WhatsApp, Aí né? Você pronto. olha lá, tem um negocinho girando, parece que está lendo o que você quer. Só que a inteligência artificial ela demanda também energia. Inclusive o Google, essa notícia recente, está com um projeto de 6 plantas de atômicas, né, plantas de energia nuclear, nos Estados Unidos, para gerar energia só para ser consumida por inteligência artificial. Porque ela tem um ritmo de processamento, uma velocidade de processamento, e aquilo ali ela demanda energia. Se eu tirar da tomada, a IA acabou. Só que aí a energia que a IA está demandando para processar, para poder fazer e entregar soluções mais ágeis para a população, ela tem uma demanda energética muito grande, principalmente pela quantidade de cálculo que elas fazem por segundo. Então são seis plantas, 6 usinas nucleares que estão sendo construídas, já estão em fase de projeto nos Estados Unidos para só alimentar a inteligência artificial. A demanda que a inteligência artificial tem por energia. Tipo assim, Entre va- quem vai iniciar? Documento necessário, tipo assim, como é que eu estou lesado e eu vou procurar vocês para esclarecer, tipo assim, o tempo de espera. Botei as placas lá e não fui atendido. Que Bem, tempo, vamos lá, depende tempo muito. de espera para poder ser atendido e ter um retorno lá da companhia para fazer o ligamento. Consumidor final, Bom, pode esperar até quanto tempo? vamos ver se eu entendi a pergunta. Você instalou, você teve a sua usina homologada, o integrador ele construiu, fez o planejamento, ele foi deferido e está faltando a companhia dar o ok para o parecer de acesso. Ele quer saber quanto tempo que necessita para ela dar essa resposta administrativa. Nós temos prazo regulado. Todos os prazos para respostas ao consumidor gerador de energia solar e até o consumidor que não é gerador de energia solar, ele é disciplinado pela Resolução 1000, com a alteração da Resolução 1098 agora, do mês passado, de julho, me perdoe, de agosto do mês passado, de agosto desse ano. Então, se for com obra, 120 dias. Se for parecer de acesso simples, 30 a 60 dias. Tem que fazer a correlação daquilo que você está construindo, o caso concreto, e qual o prazo que a Equatorial ela tem que atender. Explica o que significa obra. Obra quando a gente chama usina, quando eu coloco um painel solar na minha casa, ela é uma usina, geração solar. Quando eu falei naquelas alternativas, a distribuidora fala, coloca o teu poste, coloca o teu transformador. Também é uma usina, é uma subestação, do ponto de vista técnico. Ou seja, você vai construir uma usina solar ou uma subestação, isso aí são obras que a distribuidora demanda que você faça. Reforço no sistema, são obras que a distribuidora tem que fazer. E aí, se ela se compromete a fazer o reforço do sistema e a obra, o prazo ele é um pouquinho dilatado. Aí tem que ver caso a caso do pedido que você faz para a distribuidora para saber se ela está atendendo o prazo regulado. E o prazo regulado é o seguinte, ele é o preto no branco. Se são 30, 60, 120 ou 180 dias, ela tem que atender até aquela data do pedido da protocolado na distribuidora. Se ela não atender, o consumidor já tem o direito de pedir o ressarcimento porque ele está investindo para ter um retorno de produção de energia. Nós estamos já caminhando para 5 anos, né, que estamos nesse processo aqui, ou mais, de energia solar no Brasil. Não entendi. O tempo que já iniciou no Brasil há 5, 10 anos, tá quanto tempo? O Iniciou. sistema de compensação de energia, não, tem bem mais tempo já. Tem bem mais tempo, Agora, desde 98. Quanto à popularização, eu diria que já tem por volta de 5 anos a 8 anos. Já expandiu mais, né? A popularização para chegar mesmo no consumidor comum para ele poder já utilizar. Agora sim, claro que durante todo esse período houve a otimização do sistema de placas,
o maior grau de eficiência. Uma placa que tinha uma eficiência de 12% já tem uma eficiência de 18%, 20%. Realmente, essa parte muito técnica, eu não consigo chegar em porcentagem de eficiência. Mas a questão é, mais que dobrou nesse passado esse tempo, a eficiência, os custos de produção. Então, hoje é muito mais acessível financeiramente. É por isso que tanta gente está tendo, tanta gente está construindo sua própria usina. Está mais acessível, está muito mais que antes. A noticiada, a própria companhia que está oferecendo nas redes sociais, né? Se tem um talão de X quantia, traga para nós, a gente vai bater o valor. Sim, bem, eu acho muito interessante a gente pontuar, ponto que ele disse, a questão do mercado livre de energia. Essa parte eu acho que tu vai explicar como tu me explicou ontem com maestria. Cara, eu tô me apertando sem me abraçar, viu? O mercado livre de energia ele é um pouco mais complicado. Primeiro, eu tenho que estar ligado em alta tensão. A gente tem no sistema elétrico assim, eu tenho a geração de energia que é a hidrelétrica, que é a nossa matriz maior no Brasil. A hidrelétrica, ela gera energia, transforma energia magnética em energia elétrica, eu transmito ela para a distribuidora numa linha de alta tensão. Essa linha de alta tensão aí é o que a gente chama de fio A. Uhum. É o fio A. Que a gente paga o fio A, que é a taxa de uso do sistema de transmissão, a TUST. É o que vem da É o que fonte. vem da fonte, lá da hidrelétrica. Quando ele chega para entregar para a distribuidora, ele chega na Chesf. A Chesf manda para a Equatorial ela faz a comercialização. E aí eu faço o fio B, que é esse da distribuidora. E a pergunta foi Sobre o mercado livre. mercado livre de energia. O mercado livre de energia, primeiro, eu tenho que estar ligado em alta tensão, que é essa na linha de transmissão. Eu posso estar até um pouco enganado. Eu tenho que ter um consumo energético acima de 75 kWh no meu posto de transformação, né? No meu transformador. E aí eu vou começar a comprar energia fora no Mercado Livre. E aí eu vou pagar o aluguel da linha de transmissão e da linha de distribuição, respectivamente, para a Chesf e para a Equatorial. Se eu me instalar no Mercado Livre de Energia, você pode escolher de quem que você vai comprar. de quem eu vou comprar. Só que a operação é mais complexa, porque eu tenho que atender um montão de requisito legal. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet, a colinha aqui. A primeira sistema de energia solar no Brasil foi em 2011, em Itauá, aqui no Ceará. Olha, ó, Nordeste na frente, mais uma vez. Como é que está a procura do mercado pelos serviços nesse meio que vocês estão adentrando, estão se aperfeiçoando cada vez mais dentro desse ramo da energia solar? Quando você fala sobre busca de serviço, eu imagino que você se refere à busca de serviço jurídico. Positivo, por aí. Beleza. A gente tem alguns tipos de problemas mais recorrentes. São vários, de todo tipo. Mas a gente tem problemas com resgate de créditos de energia. Você gerou a energia dos seus painéis, sobrou energia porque você não conseguiu consumir tudo e ficou armazenado. Existem problemas para resgatar aqueles valores. Você precisa consumir. Ou você pode enviar para uma segunda unidade na sua titularidade. Nesse envio para uma segunda unidade de sua titularidade, a gente tem encontrado alguns desafios por empecilhos das distribuidoras. Outro problema. A gente tem o problema do optante B. Explica o optante B para a gente. O optante B é aquilo que eu falei. Eu estou ligado em alta tensão, eu consumo uma certa quantidade de energia. Digamos que eu tenho um supermercado grande. E aí eu tenho o meu posto de transformação, que é o meu transformador, até 75 kVA. E aí a lei fala, olha, se você tiver um transformador de até 1,5 vezes a baixa tensão que é 75, que é equivalente a 112,5 kVA, eu posso estar conectado em alta tensão, mas eu pagar a tarifa como se fosse baixa tensão. O baixa tensão não é o B, ou seja, eu opto por estar conectado a B, a pagar a tarifa de B, mesmo conectado a A. Por isso que o nome é B optante. Resumindo, é aquele consumidor que precisa de muita energia para ligar um grande freezer, vários freezers. Um empreendimento, uma pequena, como é que chama, Thales? A câmara frigorífica. Uma câmara frigorífica. Vai consumir bastante energia. Eu vou consumir energia. Eu tenho um hotel, né?
Me Uma perdoe, meu amigo, eu te gráfica. interrompi. Não, foi não. Uma gráfica, por exemplo, você precisa de uma alta potência de energia, Eu potência tenho uma operária. demanda. Isso aí, Cara, precisa de muita energia para você muita ligar grandes energia. aparelhos. Então, você precisa estar ligado em alta tensão, correto? Atenção, mas eu Ok. atendo uns requisitos Mas legais. você é um pequeno produtor. Você não vai precisar dessa alta tensão em um volume de Muito energia grande. muito grande. Você vai precisar pequeno, porque você, ainda que você precise desses equipamentos, você ainda é um pequeno negócio. Isso. Então, você é um consumidor A, que é aquele que recebe alta tensão, mas você consome o volume de energia de um bem, que é tipo uma residência, por exemplo. É basicamente isso. Aí qual é o problema nessa história toda aqui que a gente tentou esmiuçar para vocês de uma forma um pouquinho mais lúdica? Esse consumidor que recebe A, mas é enquadrado como B, ele não pode compartilhar o excedente de energia com outras unidades. E esse é um grande problema, porque às vezes ele nem recebe. Esse consumidor, ele não tem espaço para ter o painel lá em cima do negócio dele. Aí ele contrata, por exemplo, o integrador para construir num sítio, ou então no telhado da própria casa, achando, conforme a legislação, que ele vai conseguir produzir no sítio, produzir na casa e transferir para ele. Mas por ele precisar da alta tensão, e ainda que ele seja enquadrado como B, ele não pode, porque a companhia de energia passou a negar esse compartilhamento de energia para esse público que precisa de alta tensão, ainda que de pouco Tem volume. um detalhe, né, Thales? A gente não pode esquecer que só quem tem direito a ser B-optante é quem é GD1, que é geração distribuída 1, que é da primeira geração, ou chamada comumente direito adquirido. Excelente. E aí esse pessoal, a distribuidora está enquadrando como GD2, sendo que eles não são GD2. Eles têm toda a prova documental de que são GD1 e têm direito a ser B-optante. Eu pago a tarifa reduzida para envio e recebimento de crédito, distribuo para as unidades consumidoras que eu quero como uma matriz geradora, e aí é um problema recorrente e que o judiciário no Piauí, o judiciário do Nordeste de um modo geral, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Ceará, está sendo visionário e dando quase que a integralidade das causas para os consumidores biooptantes. E a gente resolve o problema deles. Detalhe, a pessoa vai saber que ela tem esse problema de forma muito simples. Ela vai receber uma notificação da distribuidora de energia informando que ela é biooptante e que agora ela vai ter que, se quiser continuar compartilhando ou recebendo excedente de crédito, ela vai ter que se tornar A. Ela vai saber, ela vai receber essa notificação para se reenquadrar. E se ela não tiver interesse em contratar aquela demanda contratada, que é como se fosse um pacote de energia que você paga independente do consumo ou não, aí ela realmente vai ter que procurar um auxílio jurídico especializado. Só resolve juridicamente. Porque tem um detalhe muito importante, que é o quê? É um dos pilares basilares do nosso ordenamento jurídico, é o direito adquirido. Se eu tenho direito adquirido, por que agora eu vou deixar o meu direito ser só sobrado porque a distribuidora está usando de um expediente que não é o expediente legal? Com todos esses caminhos que estão fechando, não vale a pena ainda adquirir? Com certeza absoluta. Demais. Quanto antes, melhor. Com certeza absoluta. Para quem está nos assistindo, em que momento procurando os cidadãos, os advogados, o doutor, para poder a gente dizer, eu preciso de um auxílio, de serviço, em que momento? Não consegui resolver só para poder resolver determinadas situações. Olha, eu vou ser muito honesto, porque a cada mês que você não procura, você está sendo onerado no seu bolso. Algumas pessoas que têm um sistema fotovoltaico, eles dividiram em várias vezes. E tem uma coisa chamada payback. Payback é o tempo que você leva para pagar aquele sistema e ele começar a te dar lucro. Se você não entra imediatamente, você diz, não, eu vou fazer sozinho, eu vou achar os meus próprios caminhos, e você vai acabar perdendo tempo porque você não sabe os atalhos. É muito importante que você busque o auxílio de quem entende, de quem já tem o know-how, de quem está lá dentro há muito tempo, para que você não perca nenhum mês. Um mês perdido é um mês que você está perdendo dinheiro. E no final das contas, a maioria das pessoas vão precisar de um auxílio jurídico especializado, sabe? A gente está num meio há bastante tempo e as chances da pessoa resolver administrativamente, infelizmente, eu falo isso com muito pesar mesmo, porque isso é igual a um retrocesso, mas infelizmente são baixos.
Conselho final, nosso tempo já está esgotando. Onde encontrar o senhor? Braga, Como deve eu procurar? vou falar aqui uma coisa para você que é muito importante. Hum. Tem duas outras demandas que estão surgindo muito no nosso escritório. Uma é queima de equipamento por oscilação de tensão. O distribuidor tem a obrigação de ressarcir um freezer, um equipamento gigante. Outra coisa, a cobrança indevida na fatura. Faz a auditoria da conta e às vezes o empresário está desesperado. Cara, eu vou pegar um empréstimo no banco, eu vou fazer não sei o que para ter fluxo de caixa, para pagar minha folha de pagamento, para pagar inclusive minha energia. E às vezes eu tenho o quê? Eu tenho cobrança indevida na tua fatura, a gente faz a auditoria da fatura, a gente descobre que tem um valor que pode ser retroativo até 5 anos e a distribuidora ela tem a obrigação de retornar esse valor para o bolso do empresário corrigindo. 5 anos, digamos que R$ 200 que ela cobrou é a maior. Você pega R$ 200, multiplica por 60 meses, dá R$ 12.000. Ou seja, o cara que está pegando ali, dinheiro, não é? que está pegando um crédito no Banco do Nordeste, um crédito no Banco do Brasil, com a taxa de juros mais alta no banco privado, ele tem um dinheiro represado colocado no bolso e a gente resolve com ele. Muitíssimo obrigado, esclarecimento de fora de série, assim, Obrigado a você. nosso tempo, entendeu? Flui. Eu Mas quero que o só pessoal tenho a siga nosso agradecer. Instagram, adv.solar. adv.solar. O Braga vai marcar em algum lugar por aqui. Pronto. Que possamos voltar em outros momentos, que ele já está segundas vezes. Pronto. Vem a terceira, vem a quarta, porque tipo assim, soma muito com o programa. E você se está convidado para voltar com outra temática. Obrigado. O programa está diário, só tem a agradecer. Se bem, traga a caneca dos Agradecer ilustres. a Quem equipe participa aí, com ao a gente, pessoal. a gente pensa, planeja, projeta um momento para ficar registrado. Veja aí, acho que tem a foto de você, pensado e projetado nesse momento, nesse encontro. Vou abrir aqui. Eu vou começar a colecionar essas É a maior canecas. honra aqui em ver a canequinha do Tardear. Eu vou colecionar. Pô, vou ficar até foto pra caneca. Energia Excelente, solar, excelente. olha aí. Eu não acredito, não. Muito bom. Desde já fomos convidando a Olha aí, doutora, que que está legal. bastidor para a vida, né? Doutor, Sim. já está Doutora convidado. Natália, um especialista no direito médico, é muito interessante. Veio para cá para sair na foto com a gente, para sair na foto da reportagem.